Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Há momentos em que o céu chama pelo seu nome, mesmo quando você não consegue entender o porquê. Talvez você tenha sentido um peso estranho nos ombros, um cansaço que não passa por mais que descanse, uma tristeza silenciosa que aparece sem explicação. Talvez as pessoas à sua volta tenham mudado de repente, ficando frias, distantes, agressivas sem motivo. Talvez portas que antes se abriam facilmente começaram a se fechar na sua cara, como se uma força invisível estivesse bloqueando seus passos. Isso não é imaginação, não é exagero, não é fraqueza. Isso é sinal de que alguma energia contrária tentou tocar a sua vida, e hoje, aqui, ela cai por terra. Respire fundo agora, porque este é o instante em que tudo começa a se alinhar ao seu favor. Muitos chamam de inveja, outros chamam de olho gordo, outros de mal olhado, outros de energia ruim que alguém lança com o coração pesado. No Brasil, você sabe bem, quando alguém guarda rancor, quando alguém deseja sua queda, quando alguém não suporta a sua vitória, essa pessoa pode abrir caminhos de escuridão, mesmo sem perceber. Pode fazer uma oração ao contrário, pode colocar seu nome em palavras tortas, pode mentalizar sua derrota, pode soprar sua vida com intenção negativa. E tudo isso te atinge como vento gelado que corta a alma. Mas hoje, nada disso permanece. Se o seu corpo andou sentindo arrepios repentinos, se seu sono ficou leve demais, se de madrugada você acorda com a sensação de que algo está errado, não se culpe. A injustiça espiritual machuca como uma punhalada invisível, e quando existe traição envolvida, dói ainda mais. Dói porque vem de quem você jamais esperava. Dói porque o golpe vem pelas costas. Dói porque você confiou, e alguém se aproveitou da sua pureza para tentar abrir uma cova aos seus pés. Mas ouça bem, quem cavou essa cova é quem vai cair nela, e você será levantado pela mão poderosa da justiça divina. Esta oração que você vai ouvir agora só funciona quando escutada até o final. Não porque exista magia aqui, mas porque existe fé, existe força celestial, existe a presença de São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível, príncipe das milícias celestes. Ele não atua pela metade, ele não desce sem propósito. Quando ele entra para vencer, para cortar o mal pela raiz, para derrubar muralhas, para destruir emboscadas, para iluminar o que estava escondido. E quando São Miguel age, nenhuma sombra permanece de pé. Por isso, abra seu coração, não tenha medo. A partir deste momento, toda a energia ruim que tentaram colocar sobre você começa a perder força. Tudo aquilo que te fez sentir fraco, confuso, desanimado, começa a se quebrar. A injustiça que pesou na sua vida será arrancada pela raiz. A traição que te feriu será devolvida ao traidor. A maldade que te cercou será despedaçada. Não por suas mãos, mas pelas mãos de Deus, porque a justiça divina é perfeita, é certeira, é infalível. E enquanto você respira, algo dentro de você começa a se acalmar. A sensação de aperto no peito dá espaço para uma luz quente que surge devagar. É o sinal de que o céu já começou a agir. E agora, sem interromper essa energia, seguimos adiante, porque o que vem na sequência é a invocação que abre os portais da justiça e da proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu decreto agora, com toda a autoridade que o céu coloca sobre minha voz, que a justiça divina desça sobre a sua vida neste exato instante. Não existe acaso quando São Miguel Arcanjo se aproxima. Não existe coincidência quando o mundo espiritual decide intervir. Tudo o que acontece aqui, agora, acontece porque Deus permitiu, porque Deus viu seu sofrimento, porque Deus ouviu seu choro silencioso, aquele que você segurou para ninguém perceber. Hoje, filho, esta dor encontra resposta. Eu elevo minha voz ao alto e declaro: todo o mal que tentaram contra você perde força. Todo laço, toda intenção torta, toda palavra maldita lançada com raiva, toda oração ao contrário, todo desejo escondido de te ver caído, tudo, absolutamente
tudo se quebra diante da luz de Cristo. Pois quando a espada de São Miguel é levantada, as trevas são obrigadas a recuar. Elas não têm escolha. Elas não têm poder sobre quem é amparado pelo céu. Respire fundo, sinta essa presença. Sinta o ambiente ao seu redor mudar, mesmo que discretamente, como se o ar ficasse mais leve, como se um peso invisível estivesse sendo retirado da sua nuca, das suas costas, do seu peito. É São Miguel começando a agir. Ele que nunca perdeu uma batalha. Ele que enfrenta principados e potestades e vence. Ele que pisa nas serpentes espirituais e esmaga cada uma delas sem esforço. Ele que defende quem é injustiçado e quem foi traído. Hoje é o dia em que sua vida vira uma chave. Hoje é o dia em que o que estava caído se levanta. Hoje é o dia em que aquilo que havia sido trancado se abre diante de você. Não existe porta que Deus não abra. Não existe muralha que Ele não derrube. Não existe sentença espiritual que Ele não reverta quando decide que o tempo da justiça chegou. E esse tempo chegou agora. Por isso, eu invoco não apenas São Miguel, mas também Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa do Brasil, que cobre seus filhos com um manto azul de pureza e proteção. Invoco São Jorge, o santo guerreiro, para que com sua lança derrube toda inveja, toda língua venenosa, todo ataque que veio para te paralisar. Invoco o Santo Expedito, que resolve causas urgentes e destrava caminhos bloqueados pelo inimigo. Invoco todos os anjos que rodeiam o trono de Deus, para que se alinhem a seu favor neste momento. Tudo que tentaram erguer contra você cai por terra. Tudo que tentaram roubar de você volta multiplicado em bênção. Tudo que tentaram destruir dentro de você, sua fé, sua coragem, sua saúde, sua paz, será restaurado pelo toque divino. E quem desejou o mal verá a própria escuridão se levantar contra ele, porque assim funciona a lei espiritual. O mal não volta vazio. E agora que os céus já foram abertos e a autoridade espiritual foi declarada, seguimos para o momento em que toda obra negativa, visível ou oculta, antiga ou recente, começa a ser destruída pela força sagrada que já se move ao seu favor. Eu decreto agora que toda obra de escuridão que colocaram sobre a sua vida perde força, perde raiz, perde domínio. Nada que foi feito contra você permanece de pé diante da autoridade celestial que se manifesta neste momento. Enquanto minha voz se levanta, a luz de Deus vai entrando nos lugares onde o mal tentou se esconder, e nenhuma sombra resiste ao toque do Altíssimo. Respire fundo e sinta. Algo começa a se desprender do seu corpo espiritual, como se correntes antigas estivessem se partindo uma a uma. Se alguém tentou te atingir por meio de bruxaria, simpatia reversa, oração torcida, inveja profunda ou qualquer tipo de energia negativa, eu decreto que isso se desfaz agora como poeira levada pelo vento santo. Nada que foi enviado contra você tem autorização para permanecer. Há forças do céu descendo, com espada, com escudo, com luz, limpando seu caminho, limpando seu lar, limpando seu nome. Hoje, tudo o que era peso se levanta, tudo o que era nó se desfaz, tudo o que era bloqueio se quebra. Sinta como se um manto estivesse sendo colocado sobre os seus ombros. É a proteção divina, te cobrindo, te envolvendo, te blindando. Esse manto é feito de luz, é feito de graça, é feito da mão de Nossa Senhora Aparecida, que acolhe seus filhos como mãe, que não abandona, que intervém, que guarda. Sob esse manto, nenhum mal prospera, nenhum ataque tem continuidade, nenhuma intenção contrária encontra passagem. Você está sendo cercado por anjos e cada um deles ergue uma barreira de proteção ao redor da sua vida. Com a espada de São Miguel Arcanjo, eu corto agora qualquer contrato espiritual negativo que tentaram colocar em você. Corto laços invisíveis que te prendiam. Corto palavras de derrota que alguém te desejou. Corto maldições antigas que você nem sabia que existiam.
A espada de fogo do arcanjo atravessa cada sombra e transforma em nada aquilo que antes parecia intransponível. Onde havia escuridão, agora há claridade. Onde havia caos, agora há ordem. Onde havia medo, agora há coragem. Nada que foi feito contra a sua paz tem mais autoridade. Nenhuma bruxaria tem força sobre você. Nenhum amarre te segura. Nenhum mal de olho te alcança. Nenhum feitiço encontra morada no seu corpo, na sua mente ou no seu espírito. Eu decreto que tudo se desfaz, tudo se rompe, tudo se purifica. O mal volta ao lugar de onde veio e você segue protegido, limpo, renovado. Sua casa também está sendo alcançada agora. A luz entra pelos cantos, pelos cômodos esquecidos, pelos espaços onde você sentia um frio estranho ou um incômodo sem explicação. Deus entra onde ninguém mais entra. Ele limpa o que você não vê, ele remove o que você não percebe, ele fecha as portas por onde a energia negativa tentava entrar. Sua casa se torna templo sagrado e nenhum invejoso cruza seu caminho com vitória. E enquanto essa limpeza profunda acontece, você começa a sentir uma leveza que há muito tempo não sentia. Algo no peito abre, algo na mente clareia, algo no espírito descansa. Isso é sinal de que estamos prontos para entrar na parte onde revelamos e quebramos cada obra específica que foi levantada contra você, para que nada, absolutamente nada, permaneça oculto diante da justiça divina. Agora que a luz já começou a agir e a proteção divina está firmada ao seu redor, eu decreto que tudo aquilo que foi feito de forma física, concreta, intencional contra a sua vida se desfaz completamente diante da força espiritual que desce do alto neste momento. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Todo ritual, toda vela acesa na escuridão, toda foto utilizada com má intenção, toda peça sua manipulada em segredo, tudo isso é exposto, cortado e destruído pelo poder celestial que opera agora. Se alguém colocou o seu nome em cemitério, misturado com terra fria, pedindo sua queda, seu enfraquecimento ou sua derrota, eu decreto que essa terra perde toda a influência sobre você. O que foi enterrado com intenção de morte espiritual se levanta agora em vida. A mão de São Miguel Arcanjo retira o seu nome de qualquer gaveta sombria, de qualquer buraco, de qualquer cruzada feita na calada da noite. Quem tentou te prender nesse ambiente de trevas é quem passa a lidar com as consequências da própria semente maldita, porque ninguém toca um filho de Deus sem enfrentar o retorno da própria obra. Se usaram velas pretas, velas invertidas ou velas viradas de cabeça para baixo, pedindo seu prejuízo, seu isolamento ou sua destruição emocional, eu decreto que todas essas chamas se apagam agora. A luz divina sopra sobre qualquer altar que tenha sido levantado contra você, derrubando cada peça, cada símbolo, cada intento. Onde havia sombra, agora a claridade invade. Onde havia pedido de derrota, agora nasce vitória. A chama que arde é a de Deus e não a do mal. Se queimaram roupas suas, fios de cabelo, objetos pessoais, acreditando que assim poderiam atingir sua essência, sua força, seu brilho, eu decreto que toda essa fumaça contrária se dispersa. O fogo que tentaram usar contra você se volta para quem acendeu. O que foi queimado não te pertence mais, nada disso toca a sua energia. A sua essência é guardada pelo céu, intocável, inviolável, protegida por camadas de luz que ninguém consegue atravessar. Se pegaram sua foto e colocaram em pote, congelador, garrafa, cruzamento, encruzilhada, terreiro mal intencionado ou lugar escondido, tentando bloquear seus caminhos, esfriar sua vida, congelar suas oportunidades ou te deixar paralisado, eu decreto que essa imagem agora é retirada espiritualmente desses lugares. Sua foto recebe luz, recebe calor, recebe sopro divino. O congelamento se desfaz, o bloqueio se rompe, o atraso perde o domínio.
Você volta a caminhar, e quem tentou te travar é quem agora sente a própria vida emperrada. Se alguém enterrou algo no seu quintal, jogou pó estranho na sua porta, deixou objeto suspeito no seu portão, colocou sal grosso de forma invertida, espalhou areia, terra de cemitério, fragmentos desconhecidos ou qualquer tipo de trabalho para mexer no seu lar, eu decreto que tudo isso é removido espiritualmente agora. Sua casa se ilumina, seu chão é consagrado, nenhum mal atravessa esse território. O que foi colocado com maldade perde efeito, perde direção, perde caminho. E enquanto cada ritual físico é quebrado um por um, você sente a energia se movimentando, como se algo estivesse sendo puxado de volta para o lugar de origem. Porque agora nos aproximamos da parte em que a traição, a inveja e a falsidade começam a cair por terra diante da justiça divina. Eu decreto agora que toda a traição que você sofreu, toda a falsidade que te cercou, toda a inveja que alguém lançou contra a sua vida, começa a cair por terra diante da justiça divina que se manifesta neste instante. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, nada fica escondido para sempre. A verdade sempre encontra caminho para aparecer e o mal-intencionado sempre tropeça na própria armadilha. Hoje, quem te traiu com sorriso no rosto e veneno no coração, começa a sentir o peso das próprias obras desonestas. Se alguém que você confiava usou suas palavras contra você, se aproveitou da sua bondade, colheu informações da sua vida apenas para te ferir depois, eu decreto que toda essa máscara cai. As intenções ocultas se revelam, as conversas escondidas vêm à tona, os planos feitos pelas suas costas se desfazem antes mesmo de chegarem ao destino. Quem te enganou acreditando que jamais seria descoberto, agora é visto por aquilo que realmente é. A luz divina expõe tudo. Se naquele ambiente de trabalho alguém te perseguiu, te diminuiu, te caluniou, inventou mentiras, espalhou fofocas para te prejudicar, eu decreto que essa língua venenosa perde a força. Cada palavra maldita que saía da boca do inimigo agora se volta contra ele mesmo. O que ele desejou, ele colhe. O que ele falou, ele enfrenta. Não existe vitória para quem tenta destruir a dignidade do outro através de veneno. Enquanto isso, Deus limpa o seu nome, restaura sua honra e te devolve a posição que tentaram tirar. Se dentro da própria família houve falsidade, disputa, ciúme, manipulação, pessoas que sorriam na sua frente e torciam contra você quando virava as costas, eu decreto que toda essa energia cai por terra. Nada atinge o justo quando o céu entra na batalha. A verdade se revela, mesmo que devagar, mesmo que silenciosa. As máscaras começam a tombar como folhas secas. Quem tentou te derrubar dentro da própria casa, agora sente o peso da própria injustiça. Se algum amigo mostrou o rosto verdadeiro, se alguém te apunhalou pelas costas, se alguém usou sua confiança como arma contra você, eu decreto que essa mesma pessoa agora encara o reflexo dos próprios atos. Ninguém planta maldade e colhe bênção. Ninguém semeia dor e colhe paz. A lei espiritual é firme. Tudo o que se faz volta, e volta na mesma medida ou maior, porque o universo devolve aquilo que recebe com intensidade. Toda inveja lançada contra a sua vida perde caminho. Inveja de brilho, inveja de relacionamento, inveja de trabalho, inveja da sua força, inveja da sua paz. Eu decreto que nenhum olhar maldoso encontra morada em você. Quem te observou desejando sua queda agora observa a própria vida desmoronar. Não por vingança humana, mas porque a justiça divina é perfeita e quem deseja o mal semeia o próprio abismo. E enquanto tudo isso se desfaz, você começa a sentir algo diferente no ar, uma espécie de libertação silenciosa, como se as pessoas que não deveriam estar na sua vida começam a ser afastadas naturalmente. É Deus tirando um a um os falsos, os dissimulados, os invejosos. É o céu abrindo espaço para que somente o que é verdadeiro permaneça. E assim,
Com esse caminho de luz já se formando, seguimos para a parte em que os laços amorosos, amarrações e interferências sentimentais começam a ser rompidos pela força divina. Eu decreto agora que toda interferência feita na sua vida amorosa, toda tentativa de separar o que Deus uniu, toda influência negativa lançada para destruir seus sentimentos e seus vínculos, cai por terra neste momento pela força divina que age sem erro. Nada que foi feito contra o seu coração permanece. Nada que tentaram amarrar, esfriar, bloquear ou confundir resiste à luz que desce sobre você agora. Respire fundo e sinta, é seu coração sendo libertado. Se alguém tentou mexer no seu relacionamento usando amarração, nome no congelador, peça de roupa, fotografia, vela vermelha queimada com intenção torta, mel misturado com pimenta, simpatia feita na calada da noite, eu decreto que tudo isso se rompe. Rompe no ar, rompe no chão, rompe no espírito. Nenhum laço que foi criado para te prender no sofrimento permanece. Nenhum cordão espiritual que foi costurado sem sua permissão continua de pé. A mão de Deus toca cada um desses nós e desfaz tudo. Se tentaram afastar você da pessoa que ama, colocando intrigas, fofocas, mal-entendidos, criando falsos cenários para destruir a confiança entre vocês, eu decreto que essa obra se quebra agora. Toda mentira cai, toda manipulação perde voz. Toda semente de discórdia que tentaram plantar se seca antes de criar raiz. O que é verdadeiro se fortalece, o que é falso desaparece. A justiça divina entra também no campo do amor, porque Deus cuida daquilo que faz seu coração bater. Se alguém sentiu inveja da sua felicidade, se incomodou com o brilho do seu relacionamento, se desejou ver você sozinho, triste ou abandonado, eu decreto que essa inveja perde caminho. Ela não encontra mais lugar para entrar. Você é blindado contra qualquer olhar de destruição. Quem desejou seu sofrimento amoroso agora lida com o próprio vazio. Quem lançou praga sentimental agora prova da própria secura. E você, que foi injustiçado, recebe restauração. Se uma terceira pessoa tentou se aproximar com más intenções, tentando roubar o que não lhe pertencia, tentando te afastar de quem te ama ou tentando destruir a união que você construiu, eu decreto que essa pessoa perde o acesso, perde força, perde influência. Nada que vem do engano prospera. A proteção divina se coloca entre você e qualquer caminho que não seja o seu. O que não é seu se afasta. O que é seu permanece firme. Se seu coração andou pesado, confuso, fragmentado, com medo de perder alguém importante ou com a sensação de que algo invisível estava interferindo na relação, eu decreto que esse peso deixa seu peito. Saia a agonia, saia a tristeza, saia o desânimo, saia o vazio. Deus coloca cura onde colocaram dor, coloca calor onde tentaram congelar, coloca vida onde tentaram apagar. E se você sofreu uma separação causada por inveja, energia negativa ou interferência espiritual, eu decreto que a justiça divina entra para reorganizar tudo. O que é seu por propósito volta. O que não tem mais espaço é removido sem sofrimento. Deus reconstrói sua vida amorosa de forma limpa, bonita e verdadeira, sem correntes, sem manipulações, sem sombras. E enquanto seu coração é restaurado, algo começa a se abrir na sua mente. A sensação de que você volta a ter direção, clareza, leveza. O amor volta a respirar. E assim, com a alma mais leve, seguimos para a área onde muitos também têm sido atacados. O trabalho, o dinheiro e os caminhos que foram injustamente fechados. Eu decreto agora que toda obra que foi levantada contra a sua vida financeira, contra o seu trabalho, contra a sua prosperidade e contra os seus caminhos profissionais, começa a ruir diante da luz divina que se manifesta neste instante. Nada, absolutamente nada que foi feito para travar sua vida material permanece de pé diante do poder celestial que te acompanha agora. Respire fundo e sinta a mudança começar a se mover ao seu redor, como se forças invisíveis estivessem retirando blocos, pesos, atrasos e pedras do seu caminho. Se alguém teve inveja do seu crescimento, do seu talento, da sua coragem, da sua forma de trabalhar, eu decreto que essa inveja perde acesso à sua vida.
Não importa se foi no ambiente de trabalho, na família, na vizinhança ou dentro de círculos sociais. Nada que tentaram para te parar funciona. A inveja que lançaram contra suas finanças, contra seus projetos, contra seus sonhos, simplesmente se desfaz. Quem desejou ver você falhar, agora observa a própria vida emperrar. Se você vinha enfrentando injustiças no trabalho, perseguição, fofoca, calúnia, puxada de tapete, concorrência desleal, manipulação, eu decreto que tudo isso é quebrado. Toda palavra maldosa dirigida ao seu nome perde força. Toda tentativa de te prejudicar diante de superiores cai por terra. Deus limpa aquilo que sujaram. Deus te honra onde tentaram te envergonhar. Deus te exalta onde tentaram te humilhar. A verdade se levanta como sol forte, e quem tentou apagar sua luz é colocado diante da própria sombra. Se houve alguém que, por maldade, foi a centros negativos pedir sua queda profissional, levando o seu nome escrito, levando pedaços de você, levando informações da sua vida, pedindo bloqueio, atraso ou falência, eu decreto que todo esse trabalho espiritual se desfaz agora. Nenhum pedido de queda encontra caminho, nenhum ritual de travamento prospera, nenhum feitiço de miséria se mantém. O que foi jogado contra o seu trabalho perde destino. E quem fez, quem pagou ou quem incentivou esse mal, agora encontra a própria vida material travada pela lei do retorno. Se sua vida financeira parecia travada sem motivo, dinheiro sumindo, oportunidades escapando, projetos não avançando, portas se fechando, respire fundo porque isso está sendo quebrado agora. Deus está colocando óleo sobre os seus caminhos, destravando tudo que estava parado. Onde havia muro, agora há passagem. Onde havia escassez, agora há provisão. Onde havia falta, agora há abertura. A mão divina remove o bloqueio e libera abundância. Se você tem um negócio próprio e sentiu que clientes se afastaram, vendas diminuíram ou que o movimento caiu de repente, eu decreto que essa maré negativa se dissolve. Sua vida profissional volta a fluir. A energia da prosperidade volta a circular. O que é seu, volta. O cliente que é seu, chega. A oportunidade que é sua, retorna. Nada que foi feito para quebrar seu sustento prospera, porque Deus é quem cuida do pão de cada dia. E se tentaram te impedir de crescer, eu decreto que seu crescimento agora se torna inevitável. Nenhuma boca te derruba, nenhum olhar te paralisa, nenhuma obra espiritual te trava. O céu caminha com você, e quem caminha com o céu não conhece derrota. E enquanto sua prosperidade é restaurada, seu coração ganha força, porque agora entramos na parte em que a sua saúde física, emocional e espiritual começa a ser limpa e reconstruída pela presença divina. Eu decreto agora que toda obra espiritual lançada contra a sua saúde, contra o seu corpo, contra a sua mente e contra o seu equilíbrio interior perde autoridade neste instante. Nada que foi enviado para te enfraquecer permanece. Nada que tentaram para te desestabilizar continua de pé. A luz divina entra no seu corpo como um remédio santo, dissolvendo aquilo que o inimigo tentou plantar em silêncio. Respire fundo. O ar que entra agora já não é o mesmo de antes. Ele carrega cura. Se alguém desejou ver você prostrado, sem forças, adoecido, eu decreto que esse desejo se volta contra quem o lançou. A sua saúde é blindada pelo céu. A mão de Deus repousa sobre você, restaurando o que foi abalado, fortalecendo o que foi enfraquecido, devolvendo vitalidade ao que tentaram sugar com inveja, com mal olhado, com energia densa. Nenhuma doença espiritual encontra morada em você. Nenhum sintoma que surgiu do nada permanece. Tudo que não pertence à sua vida começa a ser arrancado pela raiz. Se você vinha sentindo dores sem explicação, cansaço profundo, peito apertado, tonturas repentinas, insônia ou pesadelos, eu decreto que esses sintomas agora se dissipam. Muitas vezes o corpo sente ataques que os olhos não veem. Muitas vezes a alma carrega pesos que não são dela.
Muitas vezes, a mente absorve setas que não deveriam existir, mas agora tudo isso começa a se desfazer diante da presença divina que ilumina cada parte do seu ser. Invoco neste momento São Rafael Arcanjo, médico celestial, mensageiro da cura, para que toque sua saúde com mãos luminosas, que ele restaure o que foi ferido, que ele feche portas por onde a doença espiritual tentava entrar, que ele limpe seu sangue, seus ossos, seus músculos, seu coração, sua respiração, sua mente, sua energia vital. Nenhuma enfermidade enviada com intenção maldosa consegue resistir à presença dele. Invoco também a força de São Lázaro, o Mulu, no sincretismo amado pelo Brasil, para que toda praga, toda doença espiritual, toda secura, todo enfraquecimento que alguém desejou para você seja neutralizado e devolvido ao lugar de origem. Nada que tentaram para te derrubar encontra continuidade. Você se levanta com saúde restaurada, com vigor renovado, com luz brilhando por dentro. Se alguém usou o seu nome em rituais para te ver fraco, para te ver no chão, para te ver caído, eu decreto que a força vital que tentaram roubar retorna ao seu corpo multiplicada. Sinta isso agora, como se um calor suave subisse pelos seus braços, pelas suas costas, pelo seu peito. É a energia divina expulsando o que não pertence a você. É o toque celestial restaurando aquilo que sofreu ataque. Se sua mente vinha confusa, pesada, perdida em pensamentos negativos que não eram seus, eu decreto que esse nevoeiro espiritual se dissipa. A clareza volta, a paz volta, a firmeza volta. Nada que tentaram inserir na sua mente permanece. Você volta a pensar com precisão, com luz, com equilíbrio. E se alguém tentou te adoecer por inveja, por raiva, por rancor, por maldade, eu decreto que essa obra cai por terra agora. A saúde retorna como o sol forte rompendo madrugada escura. O seu corpo, sua alma e seu espírito são revestidos de proteção divina. E enquanto você sente essa cura descendo, seu lar, seu ambiente, seu espaço começam a ser purificados também, porque agora entramos na parte em que sua casa se torna templo sagrado, inacessível a qualquer energia negativa. Eu decreto agora que toda energia negativa que tentaram colocar dentro da sua casa, no seu portão, na sua porta de entrada, nos seus cômodos, nas suas paredes, perde força e desaparece diante da luz divina que entra neste ambiente. Sua casa, a partir deste instante, deixa de ser alvo e passa a ser fortaleza. O que antes era ponto de ataque se transforma em território sagrado. Onde antes você sentia peso, silêncio estranho, arrepio, dor de cabeça, desânimo de estar no próprio lar, agora a presença de Deus faz morada permanente. Se alguém deixou pó estranho diante da sua porta, sal grosso invertido, terra de cemitério, objetos suspeitos, garrafas, papéis, embrulhos, pequenos feitiços escondidos no quintal, no muro ou no corredor, eu decreto que tudo isso perde efeito agora. Não importa o que foi usado, não importa quem colocou, não importa quando aconteceu. Nenhuma dessas obras tem mais autoridade sobre sua casa. A luz de Deus atravessa o chão e queima cada resíduo espiritual ali colocado. Nada permanece. Se você já encontrou objetos que não eram seus, moedas enfileiradas, pedras, cruzes tortas, pedaços de pano, fios de cabelo, sabonetes, espelhos quebrados, conchas, penas, cacos de vidro, símbolos estranhos, eu decreto que tudo isso se dissolve espiritualmente neste instante. Esses objetos não têm poder sobre você. O que tentaram usar para trazer discórdia se desfaz. O que tentaram plantar para trazer doença se quebra. O que tentaram invocar para trazer cansaço evapora. Deus toma o ambiente e o transforma. Eu declaro que cada canto da sua casa é agora preenchido pela presença do Espírito Santo. Onde havia sombra, entra luz. Onde havia silêncio pesado, entra paz. Onde havia briga, entra harmonia. Onde havia confusão mental, entra clareza.
Onde havia afastamento entre familiares, entra união. Nenhuma energia ruim se esconde nos recantos, nos armários, nos corredores, nos fundos. A casa inteira é tocada pela mão divina. Se alguém entrou na sua casa com más intenções, sorrindo por fora, mas desejando mal por dentro, e deixou rastro espiritual pesado, eu decreto que esse rastro é apagado agora. Nenhuma visita com coração ruim tem poder de deixar sujeira na sua vida. A limpeza divina passa como vento forte, varrendo o que não presta, dissipando o que não serve, expulsando o que não pertence à luz. Eu coloco, em nome de Deus, um escudo sagrado ao redor do seu lar. Suas portas se tornam portais de proteção. Suas janelas se tornam guardiãs de paz. O teto da sua casa se torna abrigo da presença divina. Nenhuma obra de inveja atravessa essa barreira. Nenhum pensamento ruim consegue entrar. Nenhuma visita mal intencionada permanece confortável. Quem te deseja mal não se sente à vontade no seu lar, porque ali quem reina é Deus. Se houve discussões constantes dentro da sua casa, brigas sem motivo, sensação de peso, crianças dormindo mal, perturbações durante a noite, eu decreto que tudo isso cessa. As trevas que tentaram se instalar são expulsas, o ambiente é renovado, a paz retorna. E agora que sua casa está limpa, protegida e selada pela luz divina, seguimos para o momento final, onde a justiça se completa e sua vida é completamente selada pelo poder celestial que te acompanha desde o primeiro segundo desta oração. Eu decreto agora que toda a justiça divina que foi invocada desde o primeiro instante desta oração se sela de forma definitiva sobre a sua vida. Nada do que foi rompido se reconstrói, nada do que foi cortado se restaura. Nada do que foi arrancado pelo céu encontra caminho de volta até você. A partir deste momento, sua vida está firmada em luz, protegida por Deus, guardada pelos anjos e conduzida pelo poder de São Miguel Arcanjo, que permanece à sua direita com a espada levantada. Respire fundo e sinta essa presença. É como se um círculo de luz se fechasse ao seu redor, garantindo que tudo que estava solto, tudo que estava vulnerável, tudo que estava exposto, agora está guardado. Eu decreto que seus caminhos se iluminam como estrada aberta ao amanhecer. Onde antes havia incerteza, agora existe direção. Onde antes havia medo, agora há coragem. Onde antes havia dor, agora há cura. Onde antes havia perseguição, agora há vitória. Eu selo sua vida com o sangue de Cristo, que nada teme, nada perde, nada recua. Que esse sangue divino cubra sua cabeça, seu coração, sua casa, seus passos, seus sonhos, seus projetos. Que nenhum olhar de inveja atravesse essa proteção, que nenhuma palavra maldosa encontre passagem, que nenhuma obra espiritual erguida contra você prospere um único segundo. Tudo o que tentarem será quebrado antes de tocar sua sombra. Invoco mais uma vez São Miguel Arcanjo, Príncipe Celestial, para que permaneça em permanente guarda sobre sua vida, que ele caminhe à sua frente abrindo portas, ao seu lado te defendendo, atrás de você protegendo suas costas, acima de você cortando qualquer seta lançada contra a sua paz. Que ele cubra você com suas asas flamejantes e torne você invisível a todo inimigo espiritual. Eu decreto que sua mente se torna clara, seu coração se torna leve, sua saúde se torna forte, seus caminhos se tornam firmes, sua casa se torna templo sagrado, sua vida se torna testemunho de vitória. Nada, absolutamente nada poderá te derrubar. O que te derrubou antes não derruba mais. O que te paralisou antes não paralisa mais. O que te feriu antes não fere mais. Você está erguido pela mão divina. Se alguém ainda tenta tocar o seu nome, eu decreto que o nome dessa pessoa perde força. Se alguém ainda tenta te desejar mal, eu decreto que esse mal se volta para o lugar de origem. Se alguém ainda tenta te trancar espiritualmente, eu decreto que todas as fechaduras se quebram. Se alguém ainda tenta te diminuir, eu decreto que você cresce diante de todos.
porque o céu já decidiu, a vitória é sua. E agora eu coloco sobre você o selo final desta oração, o selo da justiça divina. Que tudo que você viveu até aqui se torne testemunho de superação. Que tudo que te feriu se transforme em força. Que tudo que te atrasou se torne impulso. Que tudo que tentaram contra você se converta em bênção multiplicada. Você não caminha sozinho. Você não luta sozinho. Você não enfrenta nada sozinho. Deus te acompanha. Os anjos te cercam. A luz te guia. São Miguel te defende. Assim é, assim está feito, assim será. Amém.